Boa tarde, pessoal. Então vamos para mais uma aula de materiais dentários, a segunda aula prática, que seria a aula de cimentos odontológicos. Nessa aula nós vamos trabalhar com cimento de hidróxido de cálcio do tipo pasta, que é o hidrocê ou de cal, vem em duas bisnagas, uma base e um catalisador. Vamos trabalhar com o cimento de ionômero de vidro do tipo R, né, que vem numa apresentação de pó e líquido, bem como trabalharemos com cimento de óxido de zinco eugenol, que também vem na apresentação de pó e líquido. Os instrumentais necessários para essa aula serão a espátula número 1, será também a espátula número 24, que é essa espátula mais flexível, que parece com a espátula 36, só que a 36 ela é mais rígida, é aquela mais grosseira. Também utilizaremos o aplicador de hidróxido de cálcio, que é aquele instrumental que tem as duas bolinhas na ponta, que seria esse instrumental aqui. E ainda como auxiliar nós usaremos a colher de dentina e também a espátula de resina composta, ok? O primeiro cimento que nós vamos manipular será o cimento de hidróxido de cálcio do tipo pasta. Tá? Você pode utilizar tanto os bloquinhos de espatulação, bem como a placa de vidro. Eu vou utilizar o bloquinho de espatulação pela praticidade de que nós vamos utilizar e vamos jogar fora, né? Então ele é descartável, não precisa ficar lavando, não precisa ficar esterilizando, então a gente utiliza, joga fora e ponto, mais prático, né? Mais agilidade. Então vamos pegar um bloquinho de espatulação. O cimento de hidróxido de cálcio ele é utilizado como protetor do tecido pulpar, né? Proteção da polpa, e usado na parede de fundo dos preparos cavitários. Então nós vamos utilizar as duas porções, uma porção do catalisador e uma porção da base. Basicamente 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade de catalisador para a mesma quantidade de base. Caso nós colocarmos um pouco mais de catalisador, qual é o problema? Ele vai tomar presa e vai endurecer mais rápido. Se eu usar mais base, ele vai demorar um pouco mais para endurecer e eu tenho um tempo de trabalho maior. Nós vamos acrescentar o cimento no dente molar, somente nessa parede de fundo aqui. Então nós vamos manipular esse cimento, vamos colocar aqui que ele vai fazer a proteção do tecido pulpar em cavidades onde a cárie era muito profunda. Então quando a gente começa a retirar a cárie, nós removemos todo o esmalte, chegamos em dentina, estamos lá próximo à polpa, o primeiro cimento a ser utilizado para a proteção da polpa será o cimento de hidróxido de cálcio. A sua manipulação vai se dar da seguinte forma. Vamos no bloquinho colocar uma porção de 1 para 1, como eu falei anteriormente. Vamos ter sempre uma gaze perto para limpar o nosso instrumental, trabalhar com o instrumental sempre limpo, que nos facilita na manipulação, em trabalhar dentro do dente. Então, sempre instrumental limpo. Então, nós vamos simplesmente misturar, né? Com a pontinha do aplicador de hidróxido de cálcio, nós vamos simplesmente misturar e deixar eles de uma cor homogênea. O catalisador geralmente é uma cor mais escura do que a base. Então a gente vai unir esses dois produtos, eles vão ficar numa cor homogênea, veja que nenhum ressaltou, nem tanto a cor mais clara, nem tanto a cor mais escura, então ele ficou agora uma cor intermediária. Vamos pegar um pouquinho desse cimento e vamos levar lá para o nosso dente, somente nessa parede lá do fundo, que é a chamada parede pulpar. Então nós vamos espalhando esse cimento dentro do dente, com muito cuidado para não tocar nas paredes laterais, vestibular, mesial, palatina e distal. Caso isso ocorra, tem algum problema? Não, nós vamos simplesmente esperar esse cimento endurecer, vamos usar a nossa colher de dentina e vamos remover esse excesso. Não podemos deixar ali porque esse cimento ele é solúvel. Então, se nós deixarmos ele nessas paredes laterais, ele pode dar uma infiltração mais rápida na nossa restauração. Então, o paciente vai ter uma infiltração infiltrada, uma infiltração com cárie mais precocemente. Então, o que a gente deseja é isso. Então, simplesmente o cimento cobrindo esse tecido da parede pulpar. E agora nós vamos aguardar em torno de 2 minutos, 1 minuto e meio, até ele tomar sua presa e endurecer. Então, já aguardamos os 2 minutinhos, então o cimento aqui também já tomou sua presa, já não muda mais de forma quando a gente toca
com a ponta do instrumental, e aqui no dente também ele já não muda mais sua forma, então já estaria pronto para nós trabalharmos e recobrirmos ou com a restauração definitiva ou com o cimento provisório, ok? Então agora continuando, nós vamos fazer a nossa restauração provisória com o cimento de ionômero de vidro, que ele se apresenta em pó e líquido, né? Esse cimento ele tem como uma grande vantagem que é a liberação de flúor. Então ele incorpora o flúor mediante a alimentação ou mesmo qualquer líquido como o leite que pode conter o flúor. Então ele vai armazenando e vai liberando esse flúor aos poucos durante o dia. Essa característica é chamada de pilha recarregável no ionômero de vidro. Então ele é muito utilizado, vocês podem pegar alguns que vão ter essa escritura assim, ART, que seria restauração atraumática, que nós simplesmente pegaríamos uma colher de dentina num dente cariado, iríamos raspar, fazer essa curetagem dessa cárie, à medida em que começasse a chegar num tecido mais endurecido e não desse mais para essa raspagem, nós fecharíamos com cimento de ionômero de vidro a fim de tentar uma nova mineralização do dente formando fluorapatita. E isso, o ionômero de vidro é muito bacana por conta dessa característica específica da liberação de flúor. Então a manipulação dele se dá da seguinte forma: vamos colocar 2 gotas do líquido, também na bloquinho de espatulação, então 2 gotas, e um pouco do pó. O ionômero de vidro ele vem com uma medida, né, de pó, contudo eu geralmente não uso. Então vamos colocar um pouco do pó aqui na placa e vamos fazer a mistura com a espátula 24. A espátula 24, como ela é maleável, então eu posso fazer um pouco de pressão aqui, que ela vai dobrar um pouquinho e vai ajudar nessa manipulação do cimento de ionômero de vidro. Então vamos manipulando, vamos unindo o pó ao líquido, vamos usar todo o pó. Nesse caso ele ainda ficou um pouquinho mole, ele ainda está, veja que a consistência dele está muito amolecida. Isso dificulta então nós fazermos a inserção no dente. Temos 2 opções, uma, ou a gente aguarda um pouquinho ele começar a tomar sua presa, ou nós podemos pegar um pouquinho mais de pó e vamos acrescentar esse pouquinho de pó e vamos fazer a manipulação para que ele chegue numa consistência mais enrijecida e que facilite a inserção na cavidade dental. Então agora ele já fica um pouquinho mais complicado, ele fica mais durinho e agora então ele chega numa consistência boa de trabalho. Porque se na hora que a gente vai colocar no dente, ele gruda na espátula, ele está muito líquido, ele não tem a consistência bacana, acaba ficando dificultoso. Então o ideal é quando a gente consegue raspar ou a placa de vidro ou mesmo bloco de espatulação e ele vem inteiro, não sobre nada ali no bloquinho, isso quer dizer que ele está numa consistência ideal, ok? Então vamos deixar na espátula, vamos pegar a espátula de inserção número 1, uma pequena porção e vamos preencher a cavidade. Então vamos preencher aqui, vamos tentar dar a anatomia da cúspide, anatomia oclusal novamente. Isso não se preocupem, vocês vão ter aula mais para frente de anatomia e escultura dental. A gente não vai fazer simplesmente uma tábua, uma mesa. Nós vamos fazer então uma pequena escultura aqui mais rústica para que o dente fique mais bonitinho. Então vamos colocar aqui. Nesse caso, podemos usar a espátula número 1, que é essa que eu estou utilizando. Contudo, se quiserem um material um pouco mais delicado, a gente usa a espátula de resina. Então a espátula de resina, para ela ter a ponta mais fininha e ela também é mais maleável, a gente consegue uma escultura aqui mais facilitada, com mais delicadeza, com mais refinamento na escultura. Então a gente pode utilizar ela. Então eu comecei com a espátula número 1 e vou terminar com a espátula de resina para vocês verem essa diferença e vocês vão poder fazer isso também na aula prática presencial. Então a gente vai, coloca o ionômero de vidro, não pode ficar nenhuma falha, então a gente não pode ter áreas faltando, né? Então a gente recobre toda a nossa cavidade e fazemos uma escultura mais rústica, por assim dizer. Na boca do paciente, como é que é feito? Dessa mesma forma. Contudo, no final, a hora que o cimento de ionômero de vidro ele termina o seu endurecimento, nós vamos pegar o carbono, vamos falar para o paciente abrir e fechar, onde o carbono ficar marcando no dente, a gente remove aqueles excessos que é a checagem de oclusão.
porque o dente não pode ficar mais alto que os outros dentes na hora da mordida. Aqui então nós já estaríamos com a nossa restauração praticamente pronta. No final a gente ainda vai dar um refinamentozinho com a broca e com a taça de borracha para deixá-la um pouquinho mais lisa. Então agora vamos para o nosso último cimento a ser utilizado hoje, que é o cimento de óxido de zinco eugenol, que também se apresenta como pó e líquido. Nós vamos manipular da mesma forma que nós manipulamos o cimento de ionômero de vidro. Ele também é um cimento restaurador provisório, quando a gente não termina uma restauração no mesmo dia, um tratamento de canal que não vai restaurar o dente no mesmo dia, né? Um paciente também que tem uma restauração muito grande, que nós vamos trocar e precisou de algum tipo de trabalho gengival, um aumento de coroa clínica, alguma coisa, então a gente pode usar o cimento de ionômero de vidro, ou o cimento de IRM, que é como um cimento provisório. Ele vai se apresentar em pó e líquido. A única diferença é que, para nós pegarmos o líquido, ele não vem com dosador. Então nós temos que usar um conta-gotas. Então vamos colocar uma gotinha simplesmente do líquido. Vamos sempre limpem, gente, o conta-gotas, porque esse líquido ele é um pouquinho forte, ele é um pouco corrosivo, tá? Então deixem sempre o conta-gotas também bem limpo. E vamos pegar um pouco do pó. Agora nós vamos usar a espátula 36 para essa manipulação e não mais a espátula 24. Então vamos pegar um pouco do pó, vamos colocar e vamos também manipulá-lo até chegar naquela consistência um pouco mais firme, não uma consistência tão mole. Então vamos manipulando, aqui vai faltar um pouquinho de líquido, então a gente simplesmente pega um pouquinho mais. E vamos misturando, até ele ter aquela consistência também mais lisa e que também não fique grudando na nosso bloco de espatulação ou na placa de vidro. Aqui então vamos continuar, ele ainda está um pouquinho pegajoso, então a gente continua nessa pressão dessa massa contra o bloco e vamos unir toda a área de pó com o líquido que ali estava. Quando ele começar a se desprender fácil do bloquinho ou da placa de vidro, é que ele está na posição certa para nós trabalharmos. Aqui ele chegou. Então nós vamos também carregar a nossa espátula, vamos deixá-la de ladinho, vamos pegar a espátula número 1, da mesma forma que fizemos com o cimento de ionômero de vidro, pegar uma porção e vamos levar até o dente. Então pegamos uma porção, preenchemos o dente. Se quiser usar a espátula número 1, pode utilizar. Não, eu quero usar a espátula de resina. Também pode utilizar a espátula de resina, lembrando que ela é um pouco mais delicada. Então o trabalho dela é um pouco mais fino, por assim dizer, nos detalhes anatômicos que conseguimos. Sempre nossa gaze limpando o instrumental, para que não fique sujo e não atrapalhe o nosso trabalho. O instrumental sujo, ele atrapalha o trabalho, não deixa nós darmos o refinamento correto por conta da sujeira. Então a gente tira sempre. Então colocamos o cimento de IRM, né, o óxido de zinco eugenol, também com um pouquinho de excesso para podermos retirar na escultura, que é melhor a gente ter sempre um pouquinho de excesso para nós podermos refinar, do que faltar o cimento e a gente ter que manipular tudo de novo para preencher pequenas camadas. Uma vez colocado, vamos aguardar também um tempo de uns 3 minutos para a sua presa final e o seu endurecimento. Então aqui já está preenchida a cavidade e agora então nós vamos aguardar um tempinho de uns 3 minutinhos. Então pessoal, agora nós vamos fazer um refinamento da nossa escultura. Aqui no preparo que nós fizemos com o cimento de ionômero de vidro. Então, vamos usar o contra-ângulo, eu estou com um motorzinho elétrico diferente de vocês. Então nós vamos usar o contra-ângulo com o adaptador de brocas de alta rotação para baixa rotação. E no kitzinho de broca veio a broca 3118, que vocês vão ouvir muito, que é a broca que ela é a chama de vela. Então nós vamos acionar o nosso motor e vamos simplesmente passar no excesso que nós temos de cimento de ionômero de vidro, fazendo simplesmente um refinamento da nossa escultura. Vamos deixar tirar qualquer carocinho que tenha ficado, qualquer ponta que pode ficar machucando a língua do paciente.
Vamos fazer esse refinamento e a partir do momento que a gente passa a broca, esse cimento ele tende a ficar um pouco rugoso. A superfície rugosa, ela tende a juntar placa bacteriana. Então nós fizemos a nossa escultura, conseguimos fazer o refinamento aqui, baixamos um pouquinho, tiramos todo o excesso que se tem. Então nós vamos usar agora um polidor para deixarmos essa restauração mais lisinha. Então vocês compraram o kit Viking ou o kit Enhance, também em baixa rotação. Nós vamos pegar e simplesmente passar no nosso ionômero de vidro para deixar ele um pouco mais polido e mais liso. Então vamos passar, não precisa ser muito e também nem com tanta velocidade no nosso motor. Motor com cuidado com o pé, então não precisa pisar ele muito. Então agora já estaria pronto a nossa restauração com o ionômero de vidro e a nossa restauração também com cimento de óxido de zinco e eugenol. E essa seria a nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado!